Ave Maria. Fugir por enquanto não tem papo, não. Futebol é com você, não é comigo. Jesus, Divino Mestre, Senhor, elevamos o nosso pensamento na prece que nos deixaste, em rogo a vós e a Deus Todo-Poderoso, de forma que nos conduza no caminho do bem. Pedimos que a aula de hoje seja abençoada por vós e que todas as ideias que nos circunscrevem, ligadas ao mundo material e a problemas que atravessamos, sejam neste momento afastadas, dando um tempo ao nosso espírito e à nossa mente espiritual, porque somos espíritos pensantes, para que possamos assimilar esses conhecimentos e darmos continuidade ao nosso caminho de evolução espiritual através da nossa modificação moral no caminho íntimo de aproximação a Deus. Pois foi isso que propusestes quando nos dissestes que sois a verdade, sois o caminho e sois a vida. E esse caminho nós queremos chegar através dos vossos exemplos e, sobretudo, da prática evangélica que nós nos legastes. Assim, Jesus, em vosso nome e em nome de Deus Todo-Poderoso, elevamos o nosso pensamento, pedindo que abençoe a todos os alunos e todos que aqui conosco convivem. Enfim, abençoe a nossa aula, que se abre no dia 12 de maio do ano 2014, pela graça de Deus. Assim seja. Então, a nossa aula, ela não terminou, porque essa apostila aqui, que tem a data de 28 de abril, ela ainda está prosperando. Então, eu vou pedir ao Amilcar para abrir a apostila na página 5. Vamos ver se a gente anda, que ela é muito grande, e hoje a gente tem que, de alguma forma ou de outra, esgotá-la, né? Página 5, Amilcar. Vocês têm a apostila aí? Não, né? Não trouxeram, então vocês vão acompanhar comigo aqui, né? Eu deixei com você, não? Então,
É a página 5. Vamos lá, Milka. Mandando mais um pouquinho, Milka. Essa aqui, bom. Nós vamos começar por aqui. Para aqueles que chegaram hoje, ou os que têm a memória um pouco deficiente, nós estamos na pergunta 22, em que Allan Kardec defende a tese da reencarnação. 222. Essa tese 222 é uma proposta dele em que ele usa a filosofia. E nesse trabalho ele se revela um excelente filósofo, um homem que consegue arguir e manter um pensamento lógico e discutir todas as hipóteses possíveis. E nós paramos nessa hipótese em que ele formula algumas questões relativas ao problema da reencarnação. Por exemplo, por que a alma apresenta aptidões tão diversas, independentemente das adquiridas pela educação? Uma casa tem 2 filhos, 3 filhos, cada filho tem a mesma educação, o mesmo ambiente, a mesma formação moral, os mesmos pais, a mesma cultura, o mesmo nível socioeconômico, e cada um tem uma aptidão diferente. Um, às vezes, dá muito para a música e vira que quer ser um artista, o outro quer ser um economista, enfim, precocemente, com muita frequência, revelam essas aptidões que nada tem a ver com a educação recebida. E ele questiona também por que a aptidão precoce de algumas crianças de baixa idade. Vamos citar aqui o exemplo de Mozart, que aos 3 anos já era um concertista e aos 5 compôs a sua primeira sonata. Então, por que isso? Por que essas crianças tão precocemente, que conseguem, sem educação, sem instrução, ter essa visão, no caso de Mozart, essa habilidade para a música? Terceiro, de onde chegam a um as ideias inatas ou intuitivas, que não ocorrem em outros? Tem certas pessoas que têm uma tendência muito grande à intuição, à sensibilidade, enquanto outras ficam sem essa aptidão. De onde vêm certas crianças tendências para vícios ou virtudes, sentimentos inatos de baixeza e de dignidade, que contrastam com o meio ambiente que nasceram. Então, há numa prole, às vezes, crianças de altas virtudes convivendo com seus irmãos viciados. Não falamos vícios aqui de drogas, mas vícios morais. Porque alguns homens, independente da educação, são mais adiantados que os outros. Numa escola, porque umas crianças avançam mais do que as outras? Porque há selvagens e homens civilizados. Se tornarmos uma criança selvagem do berço e a educarmos, ou melhor, no melhor colégio, poderemos fazer dela um Laplace ou um Newton?
É uma pergunta. Quer dizer, então essas questões estão sintetizadas nessa tabela. Vou mandando, Amilcar, que nós não vamos repetir e apenas comentar. Quando Allan Kardec enumera esses 6 conflitos observados, que se dá através desses 6 questionamentos, e passa então também a questioná-los como um bom filósofo, já que por si mesmo, ou quiçá, desconhece-se alguma teoria conhecida em condições de fazê-lo. Existe alguma teoria no mundo ligada à psicologia ou mesmo à genética, que seria a coisa mais avançada, que pode explicar essas diferenças? Não é? Os pais, os filhos do mesmo pai, teoricamente, têm os mesmos genomas. E se quisermos avançar mais ainda nisso, veremos crianças que são gêmeos univitelinos, um espermatozoide fertilizando um óvulo apenas, e esses gêmeos univitelinos são completamente diferentes, embora geneticamente idênticos. Então, da onde aparecem essas diferenças que a psicologia não sabe explicar, a genética não sabe explicar, não há nenhuma ciência que, de uma forma evidente, consiga dar uma resposta, pelo menos satisfatória. Ficam apenas no terreno das hipóteses. Então, Allan Kardec questiona isso. Questiona, porque nem todos os irmãos de Mozart eram músicos precoces. Poderiam ter uma tendência para a música, porque o ambiente da música ia como um fenômeno osmótico impregnando a prole, mas eles não tinham essa habilidade. E vemos crianças de poucas idades que aprendem a ler sozinho, fazem cálculos complexos, etc, etc. Como explicar isso? Que ciência pode explicar isso? Essa é uma pergunta que nós temos que colocar aqui, que eu estou apenas reproduzindo os questionamentos do professor Kardec. Bem, andando mais nessa questão que já ficou em aberto, e ele diz, qual a filosofia ou qual a teosofia? Nessa época não havia ainda teosofia, a sociedade teosófica, que depois existiu, foi em 1875, foi fundada por Helena Blavatsky. Quem quiser estudar um pouquinho dela, vai conhecer o que ela propõe. Ou as almas são iguais ao nascer, ou não são. Ou seja, ou as almas são todas iguais a nascer, com a mesma capacidade, o mesmo potencial, a mesma condição de desenvolver, ou não ser. Então, por que há essa diferença entre ser igual e ser diferente? Muito bem, vamos continuar? Alguns podem dizer depender do organismo, mas isso é uma teoria, é uma hipótese, é um ensaio, né, pessoal? Porque a ciência não quer saber de romances científicos, não quer saber de ensaios científicos, não quer saber de teorias científicas. O que mais abunda hoje no meu espírito são as teorias sobre as curas espirituais, mas não há ainda uma comprovação científica, embora as curas se realizem. Mas ninguém sabe como isso processa. É uma dúvida, é uma grande interrogação. As curas existem, mas um fala que é ectoplasma, outro fala que é perispírito, outro fala que é isso, fala aquilo, e nem mesmo o espírito sabe dar uma explicação que possa realmente trazer à luz a esses fenômenos. Então, são fenômenos ainda desconhecidos, que só a ciência dos homens e não dos espíritos poderá autenticar. Mas, embora sejam desconhecidos, eles produzem efeitos evidentes de cura. Eu mesmo sou uma prova disso.
não é? Dia 3 de junho, eu fui lá no médium em Juiz de Fora, Rio Novo. Fui levar minha esposa que está com problema de articulação. Aí sentei lá, tal, fui uma porção de gente, 400, 500 pessoas. Aí viu, Renato? Sentei lá do lado da minha mulher, o médium veio. Eu falei, doutor Adolfo, aqui é minha mulher, tal e qual, eu sou colega do senhor, médico também. Eu queria que o senhor visse a articulação. Vou ver, meu filho, pode deixar, não sei o quê, não sei o quê. Fez lá umas coisas rápidas, que ele tem que trabalhar em 30 segundos, não é? São 400 pessoas ou 20 segundos para atender todo mundo num dia. E aí depois fomos apanhar a receita. Aí eu tinha uma receita para mim. Lomotil. Lomotil é um remédio para aumentar o trânsito intestinal, que eu tinha um problema de digestão. Só que antes de ir lá no doutor Adolfo Fritz, que é o Fritz que estava com a Arigó, eu fui no meu clínico e falei, Luiz Guilherme, eu estou com um problema aqui de má digestão. Eu como, parece que não digere, fica assim, depois eu solto gases, eructo, fica uma flatulência aqui, começa a barriga a ficar mais inchada. Ah, Paulo, eu vou te dar aqui Lomotil. Isso foi no dia, lá foi dia 3, isso foi no dia 1 e 2, foi no dia 30 de abril. Vou pedir uma endoscopia para você, que eu quero ver teu estômago. Tá bom, vai pedir endoscopia digestiva. Tudo bem. Aí, receitou. E eu cheguei lá, quando eu peguei a receita, Lomotil, do espírito. Falei, ué, eu não falei nada para o espírito. Eu não vim aqui por causa, eu não tinha nenhum problema que eu me trouxesse realmente algum tipo de dificuldades para mim, nesse momento. Eu vim aqui por causa da minha mulher, tenho um compromisso com ela, né? Então, vocês vão dizer o quê? O que é isso? Isso é o seguinte, eu liguei para o Luiz Guilherme e falei, Luiz Guilherme, eu tenho intimidade com ele, estou com ele há uns 11 anos, é meu amigo também. Eu não sei, eu fui lá no espírito em Juiz de Fora, eu não sei quem é melhor médico, se você ou o espírito, que ambos receitaram a mesma medicação. Aí começou a rir. Aí eu ainda disse assim, mas eu tenho a impressão que o espírito tem alguma vantagem sobre você, Luiz Guilherme. É, Paulo? É, cara. Por quê? Não faz exame físico, não pega a história nossa, não pede imagem, não pede a parte de exame de sangue, a bioquímica do sangue, ele não pede nada e adivinha como você. Aí nós dois começamos a rir. Eu acho que você é tão bom quanto ele, e ele é tão bom quanto você, só que ele tem essa vantagem. Bom, e eu podia contar alguns casos meus, pessoais, e muitos outros que eu observei aqui no Frei Luiz. Muitos. Mas não é só no Frei Luiz, não. Em outros centros também existe isso. O Frei Luiz não é o único que tem cura espiritual. Mas como é que é esta tal da cura espiritual? Eu sei que depois eu resolvi rezar e agradecer e tal, aí me veio a evidência. Eu vi um ambiente lá onde o Dr. Fritz trabalha, com uma multidão de médicos e enfermeiros espirituais. Ele não trabalha sozinho. Ele tem uma equipe imensa, era muita gente. Não é? E eu vi aquela cena. Então eu estou contando a vocês que isso é para reforçar quem precisa um atendimento. Mas, e para dizer que não tem explicação. Eu vou escrever um livro sobre cura espiritual, eu posso escrever. Mas isso cientificamente é visto como um ensaio filosófico ou como uma teoria, como a Kardec diz aqui. Se eu não botar uma relação de causa e efeito, der uma explicação entre o mecanismo de ação e o efeito que ele produz, a forma de trabalhar e o efeito concreto, eu estou reinando no terreno das hipóteses. Eu estou fazendo uma descrição, talvez jornalística, mas não é científica, porque ciência não se faz assim. A mesma coisa o professor diz aqui. Depender do organismo, alguns dizem, mas depender de como do organismo.
Será que o homem é a matéria que trabalha sobre ele, sobre sua consciência, seus sentimentos, seu juízo, seu livre-arbítrio e o próprio ato de pensar? Não. Não é possível que a matéria trabalhe e gere essas diferenciações de ordem psicológica. Se as almas são desiguais, foi assim que Deus as criou. Então, a primeira posição ou proposição de Allan Kardec é que as almas já são desiguais ao nascer. Não são iguais. X é diferente de Y. Então não dá para somar X com Y. Vamos andando? Mas ele conclui. Por que essa superioridade inata está espécie de privilégio concedido a alguns? Alguns têm uma inteligência privilegiada e outros nascem com doenças congênitas. Que é isso? Essa parcialidade estaria conforme a justiça de Deus e o amor que Ele igualmente consagra a todas as criaturas? Se Deus é justo e é bom, e nós sabemos que Ele é justo e é bom, como é que Ele pode criar um sujeito com uma cardiopatia congênita, que já nasce com um problema, o neném já nasce com aquela cardiopatia, e outro sujeito que nasce rígido, saudável, e até com aptidões e inteligência? Que diferença é essa, pessoal? Da onde sai essa diferença? Ele está questionando, ele continua então questionando, mas aqui ele já começa a formular a primeira resposta aos questionamentos que ele mesmo fez como filósofo. Uma sucessão de existências anteriores, progressivas, e tudo se explicará. Se nós, quando, como espírito, tivermos existências anteriores, e de acordo com essas existências anteriores, nós desenvolvermos espiritualmente, intelectualmente, alguns desenvolvem mais, outros desenvolvem menos, alguns violam a lei divinas, as leis de Deus, e por isso eles acarretam sobre eles, pela lei da causa e efeito, uma espécie de punição, que não é punição, é uma correção, porque a dor o Espiritismo vê como um processo de crescimento necessário. Enfim, se há essas discrepâncias só são explicáveis se existe uma vida interior, e essa vida anterior há uma desigualdade de tendências, de atitudes e, sobretudo, do exercício do nosso livre-arbítrio. E aqui ele vai avançando. Ele realmente usou o raciocínio dedutivo, partindo do fracasso da argumentação lógica expendida pela teoria da unicidade da vida, da única-encarnação. Ele foi questionando e chegando a deduções que autentificavam o fracasso da encarnação única, e em seguida ele explica justamente esses questionamentos 1 a 6. Os questionamentos, agora deles partindo, como evidências, e se apoia em linha de raciocínio para então sucessivamente explicá-los. Isso faz nas letras A e L, inclusive com suas subdivisões. Então ele vai, agora, depois dele deduzir que essas diferenças existem, que essas diferenças não podem ser negadas, ele vai, depois de deduzir, ele vai tentar explicar aquilo que é diferente. Ele vai chegar agora à sua proposição. Os homens trazem ao nascer a intuição, adquirido lá atrás. São mais ou menos adiantados de acordo com o número de existências que passaram, ou conforme estejam mais ou menos distanciados do ponto de partida. Enfim, são mais ou menos adiantados. Depende do esforço individual. Vamos andando? C.
Para a vida da alma, a existência sucessiva serão os anos que são para a vida do corpo. Reunir dado dia 1000 indivíduos de 80 anos, supõe que o véu tenha sido lançado sobre todos nos dias anteriores e que na vossa ignorância acreditai que todos nasceram no mesmo dia. Muito bem. Perguntais, obviamente, por que uns são grandes e outros pequenos, uns velhos e outros jovens, uns instruídos e outros ignorantes. Então, essa discrepância nessas qualidades inatas e no caráter do indivíduo e na própria estrutura da sua personalidade e mesmo em nível intelectual é que vão sendo abertas por uma proposição lógica. Se eu me basear em vidas passadas, tudo fica explicável. Mas se eu negar a vida passada, tudo se torna inexplicável. Tá certo? Igual o Flamengo perdeu ontem para você. Não é, Fábio? Hein? Não perdeu por causa dele? Ele que deu azar a gente, não foi? Hein? Bom, mas o fato é esse, pessoal. Nós não podemos fugir disso. Ele está colocando isso. Nós não queremos converter ninguém a nada, né, Glorinha? O Espiritismo não tem a proposta de converter ninguém, de dizer que a pessoa tem que fazer aquilo, senão vai ser punida, o demônio vai pegar pelo pé. Nós não fazemos isso. Nós damos os dados para a pessoa pensar. E ela realmente vai concluir ou não vai concluir. Se ela quiser assimilar, ela assimila. Se não quiser, não assimila. O Espiritismo é uma ciência, é uma filosofia e é, na sua ponta, a religião, que toca a nossa transformação moral. Se o indivíduo não quer ser transformado moralmente, nós não temos nada a ver com isso. Se ele não quer estudar, também não temos nada a ver com isso. Se ele não quer se modificar, nós não temos nada a ver com isso. Nós podemos apenas dar os dados para ele, como um professor dá, como eu dou. Mas a cada um cabe realmente a decisão e a vontade, por isso que Deus deu a nós o livre-arbítrio. Muito bem, Deus na sua justiça não pode ter criado almas mais perfeitas e outras menos perfeitas, não pode, porque isso seria injusto. Mas com as diversas existências, a desigualdade que vemos nada apresenta que contraria essa diferenciação e que contraria, sobretudo, a justiça divina. Aqui não há nada contra a justiça divina. Nós aqui entramos com os nossos espíritos contra a justiça divina. Só vemos o presente. Quem quiser é materialista, quem é agnóstico, quem não acredita em reencarnação, só vê o presente. E depende da religião também, só vê o presente, só tem uma vida, morre ou vai aqui para o inferno, purgatório, seja o que for, da teologia, daquela religião, ou então morre, vai para o céu, vai para o paraíso. Então, é uma ideia totalmente inexplicável. Esse raciocínio, baseado em algum sistema, em alguma suposição gratuita, questiona Allan Kardec ele mesmo. Vamos lá? Não, pois a parte de um evidencia incontestável a desigualdade de aptidões, desenvolvimento intelectual e moral. Constatamos, então, nenhuma das teorias correntes o explicar. É como eu falei aqui, não tem uma filosofia, ele diz aqui, não tem uma teologia que explique, ou não tem alguma ciência que explique essa desigualdade. Mas o Espiritismo explica. E questiona, então, o Espiritismo. Vai questionar sobre o que o Espiritismo está propondo, que são as vidas passadas e as reencarnações sucessivas. Questiona. Questiona como? Colocando argumentos que contestem a proposição espiritista. Faça a sua contestação. Diga, não, é uma vida só. Tá bem. Então, como você explica tudo isso com uma vida só? Não consegue explicar.
mas o Espiritismo consegue. Então, aquele que consegue explicar daquele que não consegue explicar, o que consegue explicar é particularmente o quê? Obviamente, também o mais óbvio, o mais lógico, o mais racional, o mais inteligente. Está claro, pessoal? Nós não estamos viajando, não, na maionese. Não estamos falando coisas aí. Estamos falando fatos lógicos. Quer dizer, eu não, professor, eu sou apenas o speaker dele, né? O instrumento dele, também aqui nesse trabalho. Enquanto a explicação nossa torna-se lógica, óbvia e simples por essa nova teoria, ou seja, a teoria da reencarnação. Em relação à pergunta 6, que é o aborígene que vai encarnar na Europa, tira o aborígene da Europa e bota ele lá, será que ele vai ser um Laplace? Sei lá, que ele vai ser um Newton, que ele fala o Tetonte é uma raça lá da África do Sul, de uma tribo. Perguntaremos se o Tetonte é homem ou não. Ele é homem. Se é homem, por que Deus o colocou lá naquela situação? Ele e a sua raça, os privilégios que foi concedido, ele usa uns termos estranhos, a raça caucásica, Allan Kardec diz. Caucásica, pertencentes relativos ao Cáucaso, cadeias de montanha entre os mares Negro e Cáspio, maior divisão étnica da espécie humana, cor da pele varia de clara a morena, cabelos finos, lisos, etc. Então, os caucasianos, né, que são aquelas figuras, hoje a gente diria, entre os mares Negro e Cáspio, é uma região da Rússia, da Ucrânia, etc., né, que está ali, porque esses caucasianos são altamente intelectualizados e os otetontes vivem na primitividade, não é isso? Muito bem, se não é o homem, por que tentar fazê-lo cristão? Mas ele é homem. O Tetonte é um homem. A doutrina espírita é mais ampla que tudo isso. Segundo ela, não há muitas espécies de homens, mas apenas homens, seres humanos, cujos espíritos são mais ou menos atrasados, mas todos suscetíveis de progredir. Esse princípio não é mais conforme a justiça de Deus? Aí vamos andando, aí finalmente terminamos a nossa apostila com esse gráfico aqui. Então, a coisa andou dentro de um contexto lógico, é assim que é o Espiritismo, é absolutamente lógico, ele não fantasia, ele não cria, ele não é exuberante, ele é absolutamente lógico. E sob essa lógica que ele se assenta é que está a força dele. Porque é sobre a filosofia espírita que está a força do Espiritismo. A lógica da filosofia espírita, o sentido inteligente da filosofia espírita, o trabalho altamente intelectual da filosofia espírita é que lhe dá esse assentamento de credibilidade. Não é pelos fenômenos, que os fenômenos são os efeitos físicos ou inteligentes, mas os fenômenos não são próprios do Espiritismo, porque os xamãs, os feiticeiros e outros indivíduos produzem fenômenos, não é? Vocês ouviram aí uma época que os pajés iam fazer a tal da pagelança? Lembram disso? Os sujeitos tinham um problema no fígado, era um naturalista, Rutke, lá no Espírito Santo, tinha um fígado intoxicado, e eles fizeram uma pagelança, os pajés. O Alfredo Rutke, ele não ficou curado, mas a tradição dos pajés indicavam que eles curavam, senão isso não se repetiria. Então,
os fenômenos de efeito físico, as curas, não são nossas, elas estão lá na Bíblia. Eliseu curou o leproso, está lá na Bíblia, lá atrás, no livro Crônicas, se eu não me engano. Essas curas sempre existiram. E não é propriedade do espiritismo. Outras religiões também curam. A fé também cura. Jesus curava e não falava em espiritismo, não é isso, Glorinha? Tranquila? Relaxando, né? Então, não é pela parte fenomenológica, pelo ectoplasma, pelo perispírito, pela mediunidade, etc. Não é. A força do espiritismo não está no fenômeno, embora o fenômeno tenha explodido no início do espiritismo para catalisar a atenção das pessoas. Quer dizer, passaram-se anos sucessivos com fenômenos de toda espécie, nunca vistos naquela época. No Brasil isso também se deu com Eurípides Barçanufo, lá em Sacramento, que foi o primeiro médico que deu fenômenos incríveis. Isso foi nos anos 1907, 1903. Seu Eurípides, lá em Sacramento, que foi o primeiro local que deu fenômeno no Brasil com muita força. Mas não foi por aí, porque quando o espiritismo começou a crescer, os fenômenos vieram um instrumento de conhecimento da doutrina espírita. Então, era Allan Kardec que perguntava aos espíritos por que a mesa se movimentava. E era tão estranho isso, porque se ele fosse um fenômeno físico, ele ia tentar descobrir como se processa aquela movimentação da mesa, como se processa a semelhança à queda de um corpo, que ele vai tentar caracterizar aquela queda e chegar à velocidade da gravidade e aceleração do corpo pela gravidade. Mas a mesa respondia sozinha. Então, o fenômeno dava a resposta. O fenômeno físico não dá resposta para nós. Se a gente aquecer uma barra de ferro e a barra de ferro se dilatar, a gente vai ter que estudar porque que ela se dilata N vezes até chegar ao coeficiente de dilatação daquela barra de ferro e a temperatura que a gente aqueceu e outros dados ligados a uma fórmula da dilatação dos corpos. Então a física, ela formula as hipóteses e vai investigando através do método experimental, de observação experimental, até chegar ali a uma conclusão e em cima disso ela formula as suas leis e formula o quê? As suas equações e as suas fórmulas. Mas no caso do espiritismo não foi assim. A mesa girava, subia e descia. Ele dizia, mas isso é contra a força da gravidade. Como é que ela sobe? Se ela é pesada, ela tem um peso aqui, tem uma massa, e sobre essa massa está agindo a força da gravidade. Quem que está levantando essa mesa aqui? Quem que está levantando as cestas, peões? Quem que está fazendo as coisas levitar? Tem alguma coisa estranha. Aí ele foi perguntar ao espírito, o espírito respondia para ele. Então, no espiritismo, o fenômeno era inteligente. Ele mesmo dava respostas que Allan Kardec queria saber. E a partir da inteligência do fenômeno, ele descobriu a existência dos espíritos e foi questionando os espíritos sobre N coisas e publicou o primeiro livro. Em 1857, a primeira edição do Livro dos Espíritos, que só tinha 500 perguntas, e se não me engano, um ano depois, que Allan Kardec era muito rápido, em 1858, ele publica a segunda edição com 1019 perguntas. Quem deu as perguntas para ele? Foram os espíritos. Mas ele também sabia trabalhar. Ele não trabalhava com médium só. Ele trabalhava com diversos médiuns. Ele não trabalhava com local só. Ele trabalhava em diversos lugares. Quer dizer, é o que a gente faz em pesquisa de randomização, que é a variação dos médiuns, e multicentrismo, que é trabalhar em diversos centros de pesquisas.
Só que os centros dele vinham de longe. Era em italiano, era em alemão, as respostas eram em russo. Eles mandavam por correio, o que ele formulava vinha lá por correio às vezes, em outros idiomas. Não era um médium só. Que médium só é esse? Não dá. Tem que ser uma porção de médiuns e tem que converger essas respostas todas, não é? Elas têm que ser consensuais. Então, randomização, médios aleatórios, mais variação do número de locais de pesquisa, multicentrismo, mais consensualidade, estruturaram a resposta que ele queria. Ele tinha uma margem, vamos supor, de 90% de acerto, porque não é ciência exata, né? Não pode colocar numa fórmula, não é isso? C igual a X e X fechar a equação. Mas ele tinha, era um método de empírico, um método experimental, mas funcionou. Então, a partir disso, é que o espírito do fenômeno surgiu a filosofia espírita, surgiu os ensinamentos. Mas a filosofia espírita caminhou de uma forma estranha. Em 1800, eu tenho que falar, porque isso aí é talvez mais importante do que esse quadrinho, essa tabela. Mas em 1864, ele publica o Evangelho segundo o Espiritismo. Que é o núcleo da nossa doutrina. Que a nossa doutrina é uma doutrina cristã. As pessoas não sabem, né, que os espíritas são cristãos, né? Sabe, Rose? É? Nem os espíritas sabem, né, que são cristãos. Dizem que são kardecistas, né? Nós somos cristãos. Somos espíritas cristãos, que seja. Uma vez eu perguntei ao Dr. Rocha Lima, como é que a gente vai se definir? Dr. Rocha Lima, diz que você é espírita cristão. Que é cristão? Acreditar em Jesus? Que escola é essa? Espírito acredita em Jesus? Você não fica fazendo entrega, trabalho? Não, isso é outra corrente. Faz a entrega, o trabalho que nós respeitamos. Né, Valtinho? Nós respeitamos todos eles, amamos, né? Mas nós somos espíritas cristãos. E em 1864 ele publica o Evangelho segundo o Espiritismo e abre isso de uma maneira extraordinária. Extraordinária. Então, o que acontece? Os fenômenos espíritas podem explicar as curas da Bíblia. Pela ectoplasmia, por isso, pela mediunidade. Não explica cientificamente, mas explica. E a filosofia espírita pode explicar os ensinamentos de Jesus, que era feito por figurações, chamadas parábolas, e de conteúdo moral chamada metáforas, figurações, mas de conteúdo moral são as parábolas. Então, esses ensinamentos, de um lado, a ciência espírita, do outro lado, a filosofia espírita, foram puxando o cristianismo para nós de uma maneira clara e explícita, inclusive mostrando a reencarnação na Bíblia. Que as pessoas leem a Bíblia e dizem que não tem reencarnação. Está cheio de reencarnação. O próprio Jesus fala da reencarnação. Então, na realidade, a doutrina, ela cresceu assim, fenômeno, filosofia, junta a filosofia ao fenômeno, faz um movimento de pinça assim, ó, e sai a religião totalmente redondinha para nós conhecermos-la, darmos a significação que nós não sabia ao texto e em seguida prosperar a nossa modificação moral. Porque a proposta do Espiritismo finalista é a modificação moral, é um encontro e aproximação, pelo menos a aproximação de Deus. Por isso que o Espiritismo veio. Ele veio para reviver o cristianismo, não modificar o cristianismo, mas dar um sentido mais explícito àquilo que Jesus falou por figurações, porque na época dele ele não podia falar mais do que ele falou.
Aí é o tal do Consolador prometido, que nós falamos na doutrina espírita, que é a terceira revelação. A primeira Moisés, a segunda Jesus e a terceira doutrina espírita, porque ela abre tudo isso para nós. Então nós estamos falando de coisas extraordinárias, que modificam a nossa natureza e que atualizam a nossa forma de viver. Então, pelo Espiritismo, nós não podemos ser orgulhosos, nós não podemos ser egoístas, nós não podemos violentar as leis divinas, não é? Temos que ser pacientes, tolerantes, meigos, doces, misericordiosos, temos que ser justos, equânimes, temos que respeitar todos, porque todos são iguais, é a lei da igualdade. Então, quando nós vamos entrando nessa doutrina, nós vamos tentando, nesse referencial, nesse parâmetro, assumir essa postura no cotidiano da vida. Quando nós não fazemos, nós sabemos que pela lei da causa e efeito haverá um fenômeno corretivo, e esse fenômeno corretivo será o quê? A dor. A dor. A dor não é uma punição, não é castigo. O Espiritismo não tem a palavra castigo, não tem a palavra demônio. Tudo isso são figurações. Tem apenas a palavra reparação, expiação, que são fenômenos, o mecanismo de progresso. Porque quem expia, quem sofre aprovação, está expungindo o mal que tem. Quem repara o mal que fez, um terceiro, está realmente buscando a sua melhoria. E quem vive no meio da virtude, só pratica o bem, só deseja o próximo o melhor possível, mesmo ao seu adversário, então realmente está, pela lei da causa e efeito, está batendo no bem, o bem volta sobre ele mesmo. Não tem mistério. O mistério é essa coisa que fizeram da doutrina aí, que palestra daqui, palestra dali, muito blá 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 e pouca substância. Então vamos finalmente fechar aqui que a justiça de Deus tem duas hipóteses, uma que as almas são iguais a nascer, mas não explica as diferenças da questão 1 e 6, portanto não há teoria que logicamente as explique. E outra, as almas não são iguais ao nascer, essa sim, que é a nossa teoria, então há uma injustiça de Deus, formulação absurda, se as almas não fossem iguais ao nascer. Seria um ato de injustiça de Deus comparar o Otedonte com o homem caucasiano. Então, não há esse desequilíbrio. Então, onde é que está o desequilíbrio? Na justiça de Deus. É uma formulação coerente quando nós abordamos as existências anteriores e os conhecimentos e experiências das vidas passadas. As vidas passadas produzem seus efeitos sobre a vida presente, o passado atua o presente, e é uma teoria que logicamente explica as diferenças. E os argumentos que se apoiam nas vidas passadas dão essa visão do passado. Então, ele explica essas questões. E essa teoria lógica também mostra a dependência da força de vontade, a nossa força de vontade, dependência à força de vontade e ao nosso livre-arbítrio, que são os propulsores do nosso mecanismo decisório e volutivo, vontade, não é isso? Então, eu explicar as questões 1 e 6, homens são mais ou menos moral e intelectualmente adiantados, os espíritos igualmente mais ou menos moral ou intelectualmente orientados, e a base de tudo isso é o número de existências e o ponto de início da primeira existência, que fala das existências sucessivas, que semelha aos anos de vida para um corpo que nós temos, esses séculos e séculos que nós vivemos, uma vida é apenas um piscar de olhos. Então aí Allan Kardec fechou a sua tese. Ficou claro? Ou não? Tem alguém dormindo aí? Tem. Mas deixa dormir, que deve estar cansado. Então, é isso que nós queríamos passar para vocês. Não tem nada de complexo. Vocês leiam essa apostila, tá?
Está tudo bem, está tudo tranquilo. Vamos ter que terminar por causa da hora. Eu acho que até eu vou sentar aqui, que eu acho que eu terminei também o meu trabalho. Eu só não posso dormir, não é isso? É? Sentar o quê? Durmo? Você olhando para mim e me secando? Forma nenhuma. Então, pessoal, é isso aí. Acabamos com a pergunta 222. A Glorinha falou a dela, eu falei a minha. Vamos começar às 7 horas. Ela vai ser responsável pela divulgação. Eu vou ficar ali com a Milka. Eu vou aí daqui a pouco. E vamos terminar com a prece de encerramento. Senhor Jesus, Deus nosso Pai, encerramos aqui o nosso trabalho, pedindo que nos abençoe a todos e faça de nós discípulos do vosso amor, porque essa é a grande ambição pretendida por todos nós. Pedimos por esses irmãos que estão em sofrimento, no leito de hospital, doentes, presos, com problemas e transtornos orgânicos, fisiológicos, transtornos mentais, que eles sejam ajudados. Outros com a solidão, outros, enfim, que eles sejam todos ajudados, porque a vossa misericórdia é como foi bendito, é igual à chuva, cai sobre os justos e os injustos. Graças a Deus. Pedimos pelo irmão Sandro Domingos Rodrigues, médium da Sala 3, 26 anos, que faleceu de forma violenta por um assassinato no dia 9 de maio último. Foi sexta-feira passada. Que esse irmão seja atendido pela falange de Frei Luís. E pedimos também que essa prece se estenda a todos esses irmãos desencarnados. Assim, em nome de Jesus e pela graça de Deus onipotente, damos por encerrados os nossos trabalhos, agradecendo a Deus mais um evento como esse dessa noite, e aquietando nossos corações na confiança e na fé em Deus, caminhamos em paz, enfim, conscientes que tudo se resolverá, dependendo da maneira com que nós expressamos a nossa fé, tenhamos as nossas convicções, a firmeza de que Deus é sempre presente e Deus está no comando. Deus jamais nos abandona. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Estão encerrados os trabalhos no dia 12 de maio do ano 2014, pela vossa graça e amor.